turminha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 46 da disciplina de História. Hoje a gente vai trabalhar sobre a colonização e fundação de Santa Catarina. Então, os objetivos dessa aula são refletir acerca do relacionamento inicial entre europeus e índios, compreender as hipóteses que explicam o nome do nosso estado e analisar o povoamento vicentista, alemão, italiano, polonês e ucraniano em Santa Catarina. Para essa aula, então, utilizem o lápis, a caneta, a borracha e o caderno de história. Galerinha, então vamos dar uma retomada aqui. A gente já trabalhou sobre esses conceitos, sobre como foi a chegada dos europeus, o primeiro contato aí com os indígenas. Então, os conflitos, eles fizeram parte da conquista de qualquer território. Então, sempre que um povo chega para dominar um território, é óbvio que vão acontecer conflitos com o povo que já está habitando aquele território. E na maioria das vezes, os povos nativos acabam sendo desfavorecidos. Isso até se torna incoerente. Como é que o povo que vive num determinado local tem menos vantagem do que aquela galera que migra para aquele local? Pois os povos que chegavam até eles possuíam melhor armamento. Então, quando a gente trata aqui de europeus e índios, o armamento dos europeus era muito maior, muito mais desenvolvido do que dos indígenas, por isso eles ganhavam, tinham essas vantagens. Nesse momento, os homens brancos passaram a viver em maior quantidade para as terras que compreendem o Brasil, e o seu objetivo era tomar posse. O índio passou então a serviço de outra maneira. Então, assim, o europeu, ao chegar no Brasil, ele até buscou uma amizade inicial com os indígenas, mas nem sempre isso acontecia, justamente porque o objetivo do europeu era conquistar aquele território. Não era apenas vir, fazer amizade e voltar para Portugal, era conquistar o território, obter aí as riquezas, fazer com que os índios sejam escravizados. Então, o índio, ele tem a visão, ele é visto de dois modos aqui nesse momento que os europeus chegam. De um modo, ele era observado como um obstáculo à posse, o índio está impedindo. Se não tivesse ninguém vivendo no Brasil, imagina como seria fácil obter todas as riquezas muito rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, o índio também era visto como uma mão de obra. Lembram? Os portugueses, eles queriam explorar muito, mas trabalhar bastante, quem tinha que fazer isso? Os escravos, os indígenas e posteriormente os africanos. Então, o índio ele era visto de dois modos. Então, assim, ele está tentando impedir a gente de adentrar, de tomar posse, mas ao mesmo tempo ele pode servir como um escravo. Então, se tinha essas duas visões sobre os indígenas. A relação com os índios passou a ser conflituosa e praticamente em todos os locais de colonização se desencadearam guerras entre os índios e os brancos. Justamente, porque eles estavam tentando dominar. Imagina alguém chega na sua casa, no seu território e quer dominar e isso é meu e pronto. Não existe isso, Mas na época era bem comum essa questão das conquistas de territórios. Se os índios ganharam alguns combates, por outro lado, os portugueses ganhavam a guerra. Então, os índios até enfrentavam e às vezes conseguiam ganhar. Mas a guerra em si, quem ganhavam eram os portugueses. Primeiro, por contarem com um recurso de tecnologia superior, não só em questão de escudo, espada e armadura, mas também porque eles tinham armas de fogo, tá? Então, assim, os índios tinham aí um armamento, mas ele era um pouquinho mais rudimentar se comparado com o armamento dos portugueses. Logo, eles acabavam não conseguindo ganhar aí a guerra em si. O nome Santa Catarina, a gente já vem discutindo isso em algumas aulas. Então, nós temos duas explicações para o nome de Santa Catarina. Particularmente, as duas fazem total sentido e a gente pode até considerar que as duas realmente sejam um motivo de Santa Catarina ter esse nome. Então,
A primeira explicação é sobre a mulher do Sebastião Caboto, né, que foi um navegante que aportou aqui no local e que nomeou o local de Santa Catarina porque a esposa dele se chamava Catarina Medrano, tá? Então, numa homenagem aí para sua esposa, chamou o local de Santa Catarina. Mas nós temos uma outra hipótese, que é sobre o dia 25 de novembro. Quando o Diego Ribeiro ele estava fazendo ali o seu mapa de Santa Catarina, nós vimos isso na aula anterior, ali no início do século XVI. O que aconteceu? Quando ele estava fazendo o local, que era Santa Catarina, era bem dia 25 de novembro. E, vocês lembram, os europeus eles eram muito católicos. Naquele dia 25 de novembro é o dia que a igreja celebra o dia de Santa Catarina de Alexandria. Por coincidir a data, ele, 25 de novembro, vou olhar o dia de que santo que é. Santa Catarina de Alexandria. Vou nomear, né, o estado de Santa Catarina. Então, existem aí essas duas hipóteses. Sobre os bandeirantes. Vocês lembram quem eram os bandeirantes? Era aquele povo, né, que adentrava no mato para explorar novas terras, para capturar, às vezes, indígenas fugitivos. Então, o estado começou a ser realmente povoado em 1637. Olha quanto tempo depois da conquista dos europeus no Brasil. Com a chegada dos bandeirantes, que iniciaram a ocupação da futura capital Nossa Senhora do Desterro, que é Florianópolis, né, dessa região que é Florianópolis. Em 1660 foi fundada a Vila de Nossa Senhora da Graça, que hoje fica São Francisco do Sul, onde Guaneville chegou. Em 1711 era iniciado o segundo município de Santa Catarina, que era Santo Antônio dos Anjos de Laguna, que é hoje a cidade de Laguna, né? Três cidades aqui bem próximas. Aí também começou o povoamento vicentista. O povoamento vicentista, ele vem aqui com a capitania de São Vicente, que é uma capitania que ficava acima do estado de Santa Catarina, né? Lembram das capitanias hereditárias? Que fica mais ou menos ali Paraná, São Paulo, tá? Então, Portugal sempre tinha em vista a ampliação do seu território e a constância das expedições espanholas no litoral catarinense e sul do Brasil no século XVI. Então, assim, uma preocupação de Portugal era que, quando eles habitavam o Brasil, parte das terras pertenciam a ele. Mas, como a gente viu na aula anterior, o sul do Brasil ele estava meio assim, espanhóis avançando para o lado de Portugal, portugueses espanhóis expandindo aí para o lado dos espanhóis. Então, o que acontecia? Começou a ter essa preocupação. A gente não pode deixar o sul livre, senão, de repente, o sul vai estar sendo totalmente aí explorado pelos espanhóis. E aí começou-se o povoamento dos vicentistas. Então, os bandeirantes cada vez mais alargavam as fronteiras das terras portuguesas. São as bandeiras vicentistas, né, que vem a galera ali da capitania de São Vicente, de caça ao índio, que atingiram parte do Brasil, tá? Eles caçavam indígenas, muitos indígenas, quando essa colonização começou, eles fugiam, né, para sair do trabalho escravo, para proteger as suas famílias. Então, os bandeirantes eram esse pessoal que buscava esses indígenas aí na mata. Dessa forma, o litoral catarinense passou a ser percorrido e conhecido, crescendo o interesse pela posse, com consequente ocupação. Então, quando os vicentistas começaram a vir para cá, também foi um momento aqui que a ocupação nela melhorou. Até então, né, antes dos vicentistas, dos bandeirantes, a habitação era praticamente só de indígenas. Dia de Santa Catarina, como eu já citei anteriormente, né, então o dia de 25 de novembro foi o dia da morte de Santa Catarina de Alexandria, no final do século III depois de Cristo, lá na cidade de Alexandria, no Egito. E assim essa data é comemorada, dia de Santa Catarina de Alexandria. Então acredita-se, né, que o Diego Ribeiro, desenhando o mapa mundi, quando chegou em Santa Catarina,
Era o dia 25 de novembro, logo ele resolveu nomear o local ali de Santa Catarina. Mais europeus em Santa Catarina. Então a gente já trabalhou sobre esse conteúdo, mas só retomando. Posteriormente, outros europeus passaram a migrar para o nosso estado e hoje nós temos muitos descendentes desses povos vivendo ainda aqui. Alemães, italianos, ucranianos, poloneses, entre outros povos também. Então os alemães, a imigração alemã em Santa Catarina, ela começou em 1829, quando pouco mais de 500 alemães vindos aí de Bremen, né, que é uma cidade alemã, fundaram a colônia São Pedro de Alcântara. Então vieram aí para promover a colonização. A vinda desses alemães para o Brasil foi uma ideia, né, do imperador Dom Pedro I. Ele incentivou bastante, que veio para o Brasil, né, em 1808, porque ele pretendia melhorar a economia local. Os alemães tinham uma ótima economia na Europa, então trazendo alemães para o Brasil, a economia seria, né, bastante melhorada. Aí nós temos também os italianos. A maior parte dos italianos que chegaram em Santa Catarina eram originários de uma região organizada pelo redor da cidade de Trento, no norte da Itália. Na década de 1830, seria organizada a primeira colônia italiana do estado. Quando eu digo a colônia, eu digo um espaço, né? Pensar um nível, cidade, bairro, que tem apenas o povoamento, no caso, de italianos naquele local. Nomeada de Nova Itália, ela vai enfrentar algumas dificuldades e logo ela vai ser abandonada, essa colônia. Entretanto, vão ser feitas outras colônias, são outras fundadas aí na região e que conseguem prosperar. Galerinha, nós temos também os poloneses que chegaram em agosto de 1869 lá no porto de Itajaí a bordo de um navio chamado Vitória. O primeiro grupo aí, então, desses poloneses, desses polacos, que vem de uma região da Polônia chamada Alta Silésia, tá? Ao todo, foram 64 pessoas que passaram a viver numa colônia chamada Brusque, na cidade de Brusque. Nos anos seguintes, outros navios vão estar trazendo imigrantes, aí, mais imigrantes poloneses. E aí nós temos os ucranianos. Dos anos 1880 até 1920, centenas de milhares de ucranianos imigraram para o Brasil. Grande parte foi para o Paraná e uma outra parte para Santa Catarina. E, devido à invasão do seu país pela Polônia, chegaram no Brasil com passaporte polonês, tá? Então, assim, muitos ucranianos vieram para o Brasil, né? Na época havia alguns conflitos entre poloneses e ucranianos e chegaram no Brasil com passaporte de polonês. Galerinha, vocês concluíram aí essa lição. Espero que tenha ficado claro o conteúdo aí sobre a colonização no nosso estado, a colonização, a fundação. Agora vocês vão estar realizando aí algumas atividades propostas. Até a próxima e bons estudos!